Olá, eu sou o António Tadei e estou aqui para vos falar dos jogos das equipas portuguesas nas competições europeias desta semana. A primeira a entrar em campo vai ser a equipa do Futebol Clube do Porto, que defronta a Juventus de Itália. Frente a frente estará o campeão de Portugal e o campeão de Itália, segundo classificado da Liga Portuguesa contra o quarto da Série A italiana. Estas duas equipas defrontaram-se por 5 vezes e o Futebol Clube do Porto nunca ganhou. Tem 4 derrotas e apenas um empate 0-0 nas Antas em outubro de 2001. Ao todo, o Porto marcou 2 golos à Juventus em 5 jogos. Um de Sousa, na final da Taça dos Vencedores das Taças de 84, e outro de Clayton, na Liga dos Campeões. Ao todo, o Futebol Clube do Porto fez 32 jogos contra adversários italianos. Ganhou 9 vezes, empatou outras 9 e perdeu 14. Essa foi também uma das 3 vitórias da Juventus em 8 visitas a Portugal, onde a equipa perdeu 3 vezes, todas com o Benfica. Aconteceu em 1968, 1993 e 2014. O jogo não aparece num momento fantástico para estas duas equipas. O Futebol Clube do Porto vem numa série de 4 empates consecutivos. 0-0 com a Bessade, 2-2 e 1-1 com o Sporting Clube Braga e 2-2 com o Boa Vista. Já a Juventus também não ganhou nenhuma das duas últimas partidas. Empatou a 0 com o Inter na Taça de Itália e perdeu por 1-0 com o Napoli no campeonato. Para encontrar 3 jogos consecutivos da Juventus sem ganhar, é preciso recuar a abril e maio de 2019, quando a Vecchia Senhora já era campeã matematicamente e perdeu 2 e empatou 3 dos últimos 5 jogos na Série A. Já para descobrir 5 jogos consecutivos do Futebol Clube do Porto sem ganhar, é preciso recuar a novembro de 2016, quando os Dragões empataram 5 vezes seguidas. Foi 1-1 com o Benfica, 0-0 com os Chaves, 0-0 com o Copenhaga e 2 vezes seguidas 0-0 também com o Belenenses. Na quinta-feira, em Braga, defrontam-se o Sporting Clube Braga e a Roma em jogo da Liga Europa. Frente a frente estarão o terceiro classificado da Liga Portuguesa e o terceiro classificado da Série A italiana. E atenção, porque o Sporting Clube Braga nunca perdeu em casa com opositores italianos. Os bracarenses ganharam por 2-0 ao Chievo Verona, por 1-0 ao Parma e empataram uma bola com a Udinese. Ao todo, passaram 2 das 3 eliminatórias contra a oposição italiana. A Roma já ganhou 3 vezes em Portugal, mas precisou de 9 visitas para o conseguir. E nos últimos 3 jogos empatou 2 e perdeu 1. Não ganha em Portugal desde que visitou o Bessa e venceu o Boa Vista por 1-0 em outubro do ano 2000. Estas duas equipas nunca se defrontaram e na primeira fase fizeram ambas o mesmo total de pontos, 13. O Sporting Clube Braga não perde desde a final da Taça da Liga, quando foi batido pelo Sporting por 1-0. Desde aí tem 5 vitórias e 2 empates. E nesses 7 jogos o Braga fez sempre golos. Em casa, então, são 15 os jogos de invencibilidade do Sporting Clube Braga, que ganhou 12 vezes e empatou 3, desde que foi batido pelo Santa Clara por 1-0. Isso já aconteceu em setembro do ano de 2020. Nessa série de resultados, o Sporting Clube Braga fez sempre golos nos jogos em casa. Foram 33, a uma média de 2,2 por jogo. Já a Roma tem alternado o melhor com o pior. Ganhou os 3 últimos jogos em casa, por exemplo, mas perdeu os 2 últimos que fez como visitante. E se em casa, nesses 3 jogos, marcou por 10 vezes, uma média superior a 3 golos por jogo, fora ficou nas duas em branco. Perdeu por 2-0 com a Juventus e por 3-0 com a Lazio. Para encontrarmos um 0 na baliza romana em jogo fora de casa, é preciso ir até à vitória por 2-0 frente aos romenos do Cluj, em novembro. Por fim, a participação portuguesa nestas competições europeias conclui-se esta semana com o Benfica Arsenal. Os encarnados e os Gunners defrontaram-se 2 vezes historicamente, com um empate em Lisboa e uma vitória portuguesa em Londres no ano de 1991. Desta vez, o jogo será em Roma, que servirá de casa ao Benfica. O Benfica perdeu os 2 últimos jogos com opositores ingleses, 0-1 e 0-2 com o Manchester United em outubro de 2017, mas imediatamente antes tinha eliminado o Tottenham e o Newcastle. Ao todo, em eliminatórias, não vou contar fases de grupos, o Benfica passou 5 de 12 confrontos contra opositores ingleses. No entanto, tendo em conta que este jogo vai ser disputado em Roma, convém reparar que os benfiquistas perderam os 2 jogos que fizeram contra ingleses em terreno neutro. A final da Taça dos Campeões de 68 contra o Manchester United, ainda que tenha sido em Wembley, e a final da Liga Europa de 2013 contra o Chelsea em Amsterdão.
O Arsenal só ganhou uma vez contra adversários portugueses na qualidade de visitante. Foi contra o Sporting 1-0 em outubro de 2018. Além disso, os londrinos empataram em Guimarães, em Braga, nas Antas, na Luz e em Alvalade, além de perderem 2 vezes como visitantes do Futebol Clube do Porto. O Benfica é 4º no campeonato português, o Arsenal é 10º na Premier League e nenhum dos dois clubes chega a este jogo em bom momento. O Benfica só ganhou 4 dos seus últimos 10 jogos e 2 deles foram contra adversários de escalões inferiores, o Estoril e o Estrela, na Taça de Portugal. O Arsenal até vem de uma vitória, 4-2 ao Leeds, e ganhou 5 dos últimos 10 jogos, mas ao mesmo tempo perdeu 3 dos últimos 6. Na primeira parte, o Benfica fez 12 pontos, enquanto o Arsenal fez o pleno. Somou 18, resultantes de 6 vitórias. E pronto, estas foram as minhas antevisões para os 3 jogos das equipas portuguesas nas provas europeias desta semana. Brevemente estarei de volta com mais estatísticas.